Bom, então vamos começar, né? Eu queria só antes saber de vocês em relação aos exercícios da semana passada, se vocês tiveram alguma dúvida, se querem, né, comentar alguma coisa para a gente partir para o de hoje. Eu fiz um pouco de alguns, e esse pouco que eu fiz já foi maravilhoso. Eu acho que a hora que eu pegar a disciplina de fazer entre 5 minutos e 10 horas, né, como você falou, aí vai ficar maravilhoso, perfeito. Eu vi seu depoimento lá, muito, muito bom. É interessante, né, gente, que às vezes durante o tempo que a gente faz exercício, algumas pessoas comentaram, acho que você mesmo falou, né, Lu, eu não consegui ver nada, ficou só uma tela preta. Às vezes a gente acha que o processo não está acontecendo, mas ele está acontecendo o tempo todo, e você começa a ver nos resultados das suas ações, das suas atividades, no seu comportamento mental, né? A gente tem conversado muito nos grupos que eu participo sobre essa questão, né, tanto que parte do corpo para a mente, quanto da mente para o corpo, né? São vias, é uma via de mão dupla, né? Você tem questões do corpo que impactam na questão mental e questões da mente que impactam na questão corporal. Isso aí, em várias ciências, inclusive, já se lê sobre isso, né? Então, às vezes, não se preocupe, assim, eu faço exercício, durante o exercício eu não percebo nada. Mas começa a se observar nas suas ações, nas suas atividades em geral de trabalho, de questões pessoais. E aos poucos a gente vai percebendo alguns pequenos sinais, né? Até de uma intuição um pouco mais aflorada, uma percepção maior de si mesmo na relação com as coisas que está fazendo. Então, às vezes, as mudanças elas são sutis, mas é o que você falou, Demóstenes, à medida que a gente vai fazendo e vai incluindo isso de uma forma, né, mais contundente na nossa rotina, lógico que em tudo na vida, né, quanto mais investimento eu consigo ter, maior resultado, maior efeito eu vou ter. Mas, às vezes, uma vez, né, às vezes você realmente não precisa fazer muito, mas que você faça com bastante compromisso com você mesmo, né? Enquanto estiver fazendo. Então, não é a quantidade, às vezes, que a gente faz, mas a qualidade. E, lógico, se eu conseguir somar a qualidade com a quantidade, melhor ainda, né? Mas deixa, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de conduzir isso. Mas eu já fico muito feliz com esses retornos, né? Algumas pessoas conversaram comigo em separado também, e muito legal. Muito... Ranise, eu tenho muito costume de fazer meditação e desde criança que eu tenho umas experiências bem malucas. Quando eu era adolescente, eu gostava de ouvir o Magnífica de Bach e vendo a chama de uma vela. Eu tinha 17 anos nessa época. Aí eu via, não sei se a vela parecia que regia a música, ela movimentava de acordo com a música. Aí eu percebia que eu enxergava as pessoas todas como se fosse se tivesse aquela chama em volta da vela, sabe? Aí eu via todo mundo, eu enxergava como se fosse uma vela. Depois que eu percebi que eu enxergava a aura de algumas pessoas, das pessoas, e que depois eu perdi essa capacidade. Mas com esse exercício que a gente fez agora, eu voltei a ter eu tive uma experiência muito interessante. O Pina 1, eu fiz ele mais prolongado. Eu fiquei 5 minutos em cada etapa. Por exemplo, 5 minutos com os pés juntos, olhos fechados, né? E os 5 minutos tentando equilibrar o lado esquerdo, depois o direito, etc. Depois, quando eu voltei para o equilíbrio, juntei os pés de novo, e na minha tela mental, eu começava a ver rostos
E até frases soltas, assim, sabe? Umas palavras, o rosto passando. Então, eu acho que eu dei uma viajada nisso aí. Muito, muito interessante, porque é o seguinte, às vezes, igual você falou, né, eu tinha perdido essa capacidade. Você não tinha perdido nada. Ela não estava sendo explorada, né? Porque, na verdade, a gente tem tudo isso, a gente tem essas coisas todas. A gente acessa ou não acessa. A gente desenvolve mais ou menos, né? E alguns têm mais facilidade para desenvolver, outros menos. Então, o que você fez foi, a partir do momento que você voltou a praticar alguma coisa que te trouxe novamente para essa questão dessas percepções, o que você já tinha experimentado voltou e provavelmente volta com mais intensidade, né? E a questão do tempo é muito interessante mesmo. Às vezes, quando eu tenho que parar em algum determinado momento, porque eu tenho uma atividade para fazer, eu coloco o despertador. Porque se eu não coloco o despertador, eu também vou embora. Eu faço 20 minutos, eu faço mais, sabe? Então, às vezes, quando eu faço, não, eu preciso fazer, eu só tenho 15 minutos para fazer, eu ponho lá meu despertador com 10, porque se eu despertar com 10 e eu ainda estiver no momento assim, eu tenho mais um tempinho para me reorganizar, né? E é muito legal quando a gente tem essa oportunidade de deixar o tempo acontecer sem ficar, né, tão preocupada assim, em cumprir só isso. E a gente vê os benefícios. Eles falam 10 minutos, que seria o tempo necessário para os sistemas de paridade se organizarem. Agora, se a gente puder ficar mais do que isso, depois deles se organizarem, eles atuarem melhor, que eles já vão estar harmônicos, né? Aí é fenomenal. Muito bom. E aconteceu Ronise, isso. Só concluir aqui. Isso, eu insisti, você falou do tempo, e isso para mim foi muito importante, porque eu insisti em ficar mais tempo mesmo, sabe? Uhum. Porque eu fiz há uns 20 anos atrás, eu fiz uma cirurgia de olho, e depois da cirurgia eu tive que ficar 4 horas de olhos fechados sem dormir. E aí foi uma loucura, porque é muito difícil você ficar um tempo de olhos fechados sem dormir. E como eu fui obrigado a ficar 4 horas sem dormir de olhos fechados, mas a minha cabeça pirou. Foi uma viagem assim que não parava. E eu não podia abrir o olho para sair daquele clima, sabe? E eu tenho certeza que foi ocasionado por causa do tempo. Eu vou ficar de olho fechado 5 minutos, é tranquilo. Mas 4 horas, a gente pira. É muito intenso. Ronise. Alô? Bom dia. O Pina 1, eu até nem tenho visto quanto tempo que eu tenho feito. Até uma boa, eu pelo menos assim, né? Ver que hora que eu começo a fazer e ver que hora que eu termino. Mas o ficar em pé, por exemplo, só com a perna esquerda, eu tenho ficado pouco tempo por causa daquele lance da bursite. Uhum. Sobrecarrega demais, então eu acabo ficando pouco tempo. Com o pé direito, eu tenho mais equilíbrio e fico mais tempo. Com a perna esquerda, eu tenho menos equilíbrio e não consigo ficar porque dói. Ô, Bio, eu não sei se você estava aqui no dia que a gente trabalhou um exercício da leitura corporal, que trabalha pelve, cintura escapular. Eu acho que não, né? Foi no módulo 1. Não. Mas depois a gente pode até conversar, porque pode ser um exercício interessante para fazer, para liberar essa sua coxa femoral, né? Para facilitar você manter um tempo maior, né? Nessa posição final do Pina. Eu tenho feito, assim, eu faço, não é muito, mas eu faço. Ontem mesmo eu fiz alongar essa parte, né? O alongamento específico, né? Sim. Da bursa. Mas não sei, assim, se talvez fosse interessante também eu fazer mais frequentemente isso, né? Não sei.
A gente pode conversar isso depois direitinho, tá bom? Ah, tranquilo. Gente, alguém mais quer falar? A Aline perguntou aqui no chat, né, se é melhor fazer em silêncio. Sim, Aline, o ideal é em silêncio no ambiente mais escuro para que você tenha um nível de percepção, de concentração maior, né? Mas se não for possível, você tenta se concentrar ao máximo. Tem gente que pergunta assim, posso fazer ouvindo música? Nada impede. Mas só que depende do quanto de atenção que a música vai te pedir e o quanto de atenção você vai ter com o exercício, né? Porque se fosse você ainda mais músico, ouvindo música, às vezes você fica trabalhando, né? E não só curtindo. Então, quanto de atenção que você está tendo que dividir é que faz diferença.